Como eu investiria hoje se eu morasse em Portugal? Eu me chamo Michael Ravaneda e sou analista financeiro europeu certificado. Aqui no Renda Gringa você tem centenas de vídeos que mostram como você pode começar a investir, que ações investir, como pagar menos imposto. Inclusive aqui na descrição desse vídeo tem o link da nossa pré-consultoria de investimento. Você deixa seu nome, seu telefone e seu e-mail. Assim que tiverem vagas para consultoria, a gente entra em contato com você. Nós fazemos consultorias personalizadas, construímos a carteira para os nossos clientes, ajudamos a enviar dinheiro do Brasil para a Europa ou vice-versa, pagando menos imposto. Tudo que você precisa como imigrante você encontra aqui no Renda Gringa. E nesse vídeo eu vou te dar o passo a passo para você começar a investir em Portugal, já abrir sua conta de investimento, saber as vantagens, quais os riscos você pode ter, como evitá-los, tudo mastigado e dado aqui de presente para você. Então, se até o final do vídeo você aprendeu alguma coisa, não esqueça de deixar um like e deixar sua dúvida aqui nos comentários, a gente vai responder todos vocês. Lembrando que o dinheiro que você vai investir é para o médio e longo prazo, é assim que se ganha dinheiro. Você vai investir, deixar esse dinheiro rendendo para que te gere renda passiva, você chegue na independência financeira, mas a riqueza não chega do dia para a noite, você vai precisar ficar investindo o dinheiro que te sobra do salário todos os meses durante alguns anos. Por isso você vai precisar, antes de tudo, de uma conta de investimento, que a gente chama de corretora. Eu recomendo para vocês a Trading 212, que funciona em Portugal e muito bem, com taxas mínimas para você começar a investir. Aqui no canal, inclusive, tem um vídeo ensinando como abrir a conta e como fazer seu primeiro investimento. A gente vai deixar esse link aqui na descrição do vídeo e também no comentário. Você vai preencher suas informações, vai ter sua corretora aberta. A partir desse momento, para você poder investir, você vai enviar dinheiro da sua conta bancária para sua conta de investimento. Dentro dessa conta de investimento, você escolher ativos para poder investir. Até o final do vídeo, eu vou dar exemplos de ativos que você pode usar para fazer investimento. Vale lembrar que cada país tem seu estilo de imposto sobre o que você ganha com seus investimentos. Então, supondo que você invista 1.000 euros e esse dinheiro se transforma em 1.500 euros. Esses 500 euros extras de lucro que você obteve, você tem que pagar imposto. Em Portugal, existe uma tabela progressiva onde você paga o imposto, ou se você não escolher por essa tabela progressiva quando você declara, você tem um imposto fixo de 28% sobre o lucro. Então, se você ganhou 500 euros nesse exemplo que eu te dei, investindo 1.000 e tirando 1.500, por exemplo, 2 anos depois, 1 ano e meio depois, você vai pagar 28% desses 500, dando um total então de 140 euros de imposto. Então, dos 1.500 que você tem, você fica com 1.360 limpo. Isso seria o dinheiro que você ganharia do lucro, mas tem como você ganhar também com os dividendos, que são os aluguéis, né? Se a gente fosse fazer um paralelo com o mundo imobiliário. Tem duas maneiras de você investir, por exemplo, numa empresa, num ativo, numa ETF na Europa e ganhar dinheiro, com a valorização dele ou com os aluguéis que eles te pagam. Igualzinho quando você investe em um imóvel. O imóvel pode se valorizar e ele também te gera aluguéis. Quando você investe numa empresa, você compra uma ação da Coca-Cola, da Apple, por exemplo, ou de qualquer ação europeia, você pode ganhar com a valorização ou com a renda passiva que ela te paga. Os dividendos em Portugal têm um imposto também de 28%. Então, quando você recebe esses aluguéis, você paga um imposto de 28%. Agora você já deu uma ideia sobre esses impostos, mas eu quero mostrar para vocês uma tabela de imposto progressivo. Quando você vai preencher os impostos em Portugal, é muito importante você perceber que se você ganha, né, um valor de salário total, anual, toda a sua renda somada, seja inferior a 26.000 euros, seria interessante você escolher o método de pagamento de imposto englobado, onde você vai pagar imposto sobre o seu salário, sua renda e também sobre os investimentos de uma vez só. Porque, por exemplo, olhando essa tabela, caso você tenha um salário, vamos colocar aqui, de 20.000 euros no ano, tá? Então você vê aqui que você vai cair na faixa de entre 15.993 e 20.700. Então você pagaria um imposto de 23,9% sobre os seus investimentos também, em vez de pagar o imposto de 28%. Então você tem uma economia aí de alguns porcento que fazem diferença no longo prazo. Agora, se você ganha mais de 26.000 euros no ano, não vale a pena você escolher um modo unificado de pagamento de imposto, porque assim você acabaria pagando mais que 28% de imposto sobre os lucros dos seus investimentos. Vale lembrar que com investimento, só um exemplo para você dar uma olhada aqui. Na imagem que você está vendo, a gente parte do princípio que você vai investir então 400 euros por mês. Durante 20 anos, você acumularia mais de 200.000 euros
na conta de investimento. Isso te geraria por ano, em termos de renda passiva, a gente está falando aí de pelo menos 16 a 20 mil euros de renda passiva, sem que você tire do montante principal. Então a gente está falando de renda passiva de 1.500 euros todos os meses e ainda você tem 200 mil investidos que continuam se valorizando. Claro, se você pode investir menos, 200 euros, 300 euros, você vai chegar com um pouco menos de dinheiro na aposentadoria, mas já vai ser um baita complemento de aposentadoria. Lembrando que na Europa hoje em dia as pessoas se aposentam cada vez mais tarde e a aposentadoria não é completa, você não recebe o mesmo valor que você recebia na fase ativa da vida, quando você tinha um salário, por exemplo, de 1.500 euros, quando você se aposenta você recebe menos. Quando você se aposenta, por exemplo, você tinha um salário de 2.000 euros, você não vai receber 2.000 euros na aposentadoria, vai receber menos. Então pelo menos essa diferença entre o que você recebia e sua aposentadoria atual, você deve fazer essa diferença não existir mais justamente com o dinheiro que vem do seu investimento, da renda passiva que você gerou durante os aportes que você fez durante sua fase ativa da vida. Por isso que quanto antes você começar, melhor. Quanto mais você poupar e fazer render para você, também melhor. Existem várias estratégias de investimento, da mais conservadora até a arriscada. Aqui eu estou dando exemplo para vocês uma estratégia que rende aí pelo menos 8% ao ano e você consegue isso de maneira relativamente tranquila investindo em boas empresas pagadoras de dividendos da Europa e dos Estados Unidos. Existem empresas, por exemplo, como a Ruby, como a Amundi, como a Allianz. Existem empresas como a Score, que pagam dividendos. A Amundi, empresas que pagam dividendos que vão de 6 a 10% ao ano, falando só de dividendo, sem contar a valorização que elas podem ter. Vou mostrar para vocês agora na minha tela o exemplo de um ETF. O que é um ETF? É um ativo, ou seja, um ativo financeiro que você compra, é uma cesta de ações, na verdade. Você compra ele e dentro dele existem centenas de empresas. É como se você comprasse centenas de empresas de uma vez só. Você investe ali, por exemplo, 100 euros, mas você está investindo 10 centavos, 5 centavos, 1 centavo em cada empresa. Então você está diversificando de uma vez. Você está vendo que nos últimos 5 anos ele rentabilizou 89%. Então praticamente dobrou o dinheiro investido no período de 5 anos. Se você tivesse investido na Total Energia, empresa de petróleo francesa, 56% só de valorização, sem contar ainda, não está aqui embutido nessa imagem, sem contar ainda então 6% que voltam para você em forma de dividendos. Você está vendo na minha tela aqui agora também a Siemens, que teve uma valorização de 341%. Então não faltam exemplos de ganhos. Na carteira para os meus clientes, eu te falei que eu ia dar uma dica de investimento para você aqui. Nesse momento, duas empresas muito interessantes para você fazer investimento de longo prazo. A Amundi, uma das líderes financeiras de empresa de fundo de investimento, do setor justamente que investe o dinheiro dos funcionários de muitas empresas na Europa, é uma empresa do ramo financeiro que paga dividendos em torno de 6,8% ao ano. Ou seja, todo o dinheiro que você investir nela volta 6,8% todos os anos para você, sem contar o potencial de valorização que ela tem. Outra empresa interessante é a Ruby, empresa do setor de energia, petróleo e gás, que paga dividendos contínuos e crescentes há 34 anos. Ela te dá um retorno de dividendo de aproximadamente 8,5%. Todo o dinheiro que você investe nela volta 8,5% ao ano, enquanto aí na sua conta bancária, na sua poupança, está rendendo 0%, 1%, 2%. Você tem que fazer o dinheiro trabalhar para você. Lembrando que a sua aposentadoria você não vai ter o mesmo estilo de vida que você tem agora. E é isso que você quer evitar. Você quer pelo menos complementar essa aposentadoria ou, se possível, chegar na aposentadoria adiantado, construindo ela por si só. Então você já entendeu. Você entendeu como funcionam os impostos? Você já sabe qual conta de investimento abrir? Eu te dei o nome de 2 ativos para você começar investindo, nem que seja 10 euros. Se você tem medo, acha que pode perder dinheiro, é muito arriscado, você não tem nada a perder colocando 10 euros em cada uma dessas 2 ações que eu recomendei para você aqui. E enquanto isso, enquanto você aprende, enquanto o investimento está ali, você pode olhar esse investimento de 20 euros que você fez, você tem dezenas de vídeos gratuitos aqui no canal para você assistindo e aprendendo cada vez com mais detalhes. Então não ter tempo e não ter dinheiro não é desculpa. Você pode começar a investir com muito pouco e não ter tempo realmente não é uma desculpa. Se você fosse rico, milionário, já tivesse dinheiro rendendo para você, você ia ter tempo. Você não tem tempo justamente porque você não tem dinheiro trabalhando para você. Então faça um favor de ajudar você mesmo no futuro, olhando os vídeos, tirando suas dúvidas. Vai ser um prazer responder as dúvidas que vocês vão colocar aqui embaixo. Eu me chamo Michel Ravaneda, sou analista financeiro e se você quiser ter minha ajuda personalizada, já falei, o link está na descrição do vídeo. Eu espero o seu contato e a gente se vê muito em breve.